Oi, gente! Começando mais um Sessão Geronto. Esse programa ele tem o objetivo de ensinar as síndromes geriátricas de forma simples e direta para melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Eu sou Renata Lima, eu também sou fisioterapeuta e sou da uroginecologia e da gerontologia. E o assunto de hoje é incapacidade cognitiva. Esse termo refere a uma das síndromes geriátricas. A incapacidade cognitiva nada mais é do que, ou melhor, nada mais são do que qualquer complicação, qualquer alteração que comprometa as funções encefálicas superiores e afete a funcionalidade da pessoa idosa. Então, quando a gente fala das incapacidades cognitivas, eu estou falando especificamente de algum comprometimento a nível encefálico que afete as atividades de vida diária dessa pessoa. Então, por exemplo, vai afetar a autonomia, ou seja, a nossa habilidade de tomada de decisão, a nossa forma de gerenciar a nossa vida, tá? E, consequentemente, isso vai comprometer algum grau de cognição, que são as nossas habilidades, ou melhor, as nossas faculdades mentais, e vai comprometer algum grau do nosso humor, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou falar quais são as 4 Ds da geriatria, mais especificamente, tá? Que tem a ver com a incapacidade cognitiva. Antes disso, é importante a gente entender que não é qualquer condição que afete, que comprometa as nossas funções encefálicas que podem ser consideradas, ou melhor, classificadas como incapacidades cognitivas. Para que a gente entenda que essa pessoa tem uma síndrome geriátrica, e essa síndrome é incapacidade cognitiva, essa pessoa ela tem que ter a funcionalidade dela comprometida. Então, é como se funciona mais ou menos assim, é como se fosse um critério. Para que a gente entenda que essa pessoa ela é classificada dessa maneira, automaticamente tem que apresentar uma das 4 Ds e comprometer a função, as funções, a funcionalidade global, as atividades de vida diária, enfim, tá? Se não compromete, ou seja, se essa pessoa ela tem uma funcionalidade preservada, e o que é a funcionalidade dela, né? É o somatório da autonomia e da independência. Então, digamos assim, a autonomia pode estar prejudicada porque essa pessoa está referindo alguma perda de memória. Por exemplo, o exemplo mais clássico, né? É o comprometimento cognitivo leve ou transtorno neurocognitivo leve. Nesses casos, essas pessoas elas geralmente referem, as pessoas idosas elas vão referir algum comprometimento da memória. Memória episódica, aquela memória, né, que a gente tem guardada as nossas lembranças, momentos históricos, momentos episódicos da nossa vida, né? Então, o casamento, a formatura, enfim. Então, essas pessoas elas têm uma queixa de que, tô me esquecendo. Nome também, isso pode acontecer. Então, afetar, além da memória, afetar a linguagem. Ou então essa pessoa pode começar a apresentar alguma alteração da função executiva, uma perda ali de flexibilidade cognitiva, uma perda daquela nossa habilidade de solução de problemas. Então, é um quadro clássico onde a pessoa ela tem um pensamento um pouco rígido. Ela não consegue ter flexibilidade de se adaptar a novas situações. Então, um exemplo para a gente treinar isso, né? Imagina que você está numa daquelas gincanas, daquelas brincadeiras de um programa de TV. E a brincadeira é que você tem que contar uma história e no meio dessa história você ir acrescentando palavras que são ditas ou que são imagens que você vai vendo. Então, à medida que você vai contando a história, você vai falando o que está sendo solicitado, seja através da palavra específica ou da imagem que você esteja vendo. Isso é flexibilidade, ou seja, o seu cérebro, ele através da função executiva e dentro da função executiva, né, que a gente tem diversas habilidades dentro da função executiva, mas especificamente falando de flexibilidade cognitiva, você consegue ter flexibilidade de adaptar aquelas palavras com a história que você está contando, mesmo que não tenha nada a ver. Exemplo, você está lá contando a história da Chapeuzinho Vermelho.
E aí do nada a pessoa te apresenta uma caneta. Ué, que de acho a Chapeuzinho Vermelho ia fazer com uma caneta, mas você vai incluir essa caneta na história, tá? Então isso é flexibilidade cognitiva. Então às vezes essas pessoas elas estão se queixando dessa perda de determinadas funções, habilidades, faculdades mentais, habilidades cognitivas de forma muito pontual. Quando se faz algum rastreio cognitivo, quando por exemplo, a neuropsicologia vem rastreando essa pessoa e faz o rastreio específico, detecta que ela tem um comprometimento cognitivo leve e que não está afetando a funcionalidade dela. Ou seja, essa pessoa continua funcional, continua fazendo todas as atividades de vida diária, continua mantendo sua auto-higiene, continua fazendo sua própria comida, consegue morar e gerenciar a própria vida de forma independente, pode ter algum grau de dependência moderado, por exemplo, mas essa pessoa não é encaixada em um tipo de demência, por exemplo, tá? Então ela não é classificada como incapacidade cognitiva, ou seja, né, esse tipo de síndrome geriátrica essa pessoa não tem. Mas é lógico que é importante a gente já começar a trabalhar essa pessoa. Por exemplo, a fisioterapia, o que a gente pode fazer por essa pessoa? Trabalhar bastante exercícios de dupla tarefa. Então, de acordo com que essa pessoa que está apresentando a cognição ou o comprometimento cognitivo leve, né, o CCL, para essa pessoa a gente vê ali onde está a queixa dela, seja a memória, uma flexibilidade cognitiva, uma função executiva, a linguagem, o que ela está se queixando, e a gente vai adaptando essa queixa junto com os nossos exercícios. E assim a gente vai trabalhando exercícios de dupla tarefa que tenham uma intervenção motora, como por exemplo um exercício de força, um exercício de treino cardiovascular, cardiorrespiratório, e somado a isso, um treino cognitivo mais específico para aquela queixa daquela pessoa, tá? Então, é uma forma da gente já ajudar a prevenir o declínio mais avançado e a gente melhora ainda mais o nosso atendimento, né? Porque não fica aquele atendimento monótono, como se a gente só soubesse fazer o arroz com feijão, e não é isso. O fisioterapeuta da gerontologia é diferenciado. A pessoa sabe fazer as coisas enxergar essa pessoa de forma global. Até porque você avalia essa pessoa dessa maneira. Então você faz o rastreio o rastreio cognitivo, o rastreio de humor. Mas, voltando a falar da incapacidade cognitiva, então a gente viu o que não é incapacidade cognitiva. E agora então o que é a incapacidade cognitiva? Eu já falei que é qualquer comprometimento a nível encefálico superior e que tenha um comprometimento da funcionalidade dessa pessoa e que é verificado isso através das atividades de vida diária. Bom, sendo assim, a gente tem as 4 Ds da geriatria que estão relacionadas com a incapacidade cognitiva. Então, quais são elas, né? As demências, qualquer tipo, vascular, Alzheimer, doenças de Corpus-Levy, frontotemporal, enfim, todas essas demências estão incluídas. Depressão, por quê? Depressão altera diretamente, além da nossa cognição, também afeta o nosso humor. E o humor é um dos pilares para a autonomia, para que a gente mantenha a nossa habilidade de decisão, de decidir e gerir a própria vida. A gente precisa do nosso humor, da nossa motivação. Para que eu faça fisioterapia, eu como paciente, para que eu queira fazer fisioterapia, eu preciso de motivação para fazer aquela atividade. N outras coisas também. Então, depressão é a segunda D. Delírio, um estado confusional agudo que pode surgir e pode afetar a cognição e o humor dessa pessoa, e as doenças mentais como esquizofrenia. Então, a pessoa apresentando uma dessas 4 Ds, ela automaticamente vai estar classificada dentro da incapacidade cognitiva, porque essas doenças, elas vão afetar o nível de atividade de vida diária dessa pessoa. E como eu disse, a atividade de vida diária dessa pessoa, ela é uma forma da gente medir a funcionalidade
que é, na verdade, o conjunto do grau de autonomia e de independência. E como é que a gente pode verificar isso? Através de escalas como, por exemplo, ferramentas, né? Lawton, Bartel. Então, são formas da gente, CATES, são testes, ferramentas de rastreio das atividades de vida diária. Para as atividades básicas, que são aquelas atividades relacionadas com o nosso autocuidado. Então, se a gente consegue escovar de dente, se a gente consegue fazer nosso asseio, se a gente consegue tomar banho, se a gente consegue se vestir, se a gente consegue se alimentar. E também o rastreio das atividades de vida diária instrumentais, que são um pouco mais elaboradas. Mexer com dinheiro, horário para remédio, fazer a própria comida, limpar a casa, sair na rua, pegar um transporte público, fazer compras, são exemplos de atividades de vida diárias instrumentais. Quando a gente faz o rastreio dessas atividades, a gente tem uma noção de como está o grau de dependência ou independência dessa pessoa. De acordo com determinada ferramenta, ela pode ser classificada, né, como uma pessoa dependente parcial ou dependente moderada, tá? Isso tudo por pontuação. E assim a gente também consegue verificar se a gente está conseguindo manter aquela pontuação que a pessoa fez na nossa primeira avaliação, ou se ela teve uma melhora, por exemplo, reduziu a pontuação depois que começou a fazer a fisioterapia, ou mesmo a gente pode ver se está evoluindo muito rápido ou se a gente está conseguindo segurar um pouco mais mesmo com o curso natural da doença. Um exemplo, um paciente que tem algum tipo de demência, a gente entendendo o curso natural da doença, a gente já vai saber como intervir muito bem. E automaticamente, como é que eu rastreio isso? Através das atividades de vida diária. Então, sempre quando identificar uma dessas 4 Ds no paciente, receber um paciente e ele já tem esse diagnóstico, faça o rastreio lógico, cognitivo, através de por exemplo, um Mini-Mental ou MoCA, de acordo com o nível de escolaridade da pessoa, tá? Um nível de escolaridade bem alto, uma pessoa que fez mestrado, doutorado, já aplica-se o MoCA. Se a pessoa não tem um nível de escolaridade muito baixo, então automaticamente já escolhe fazer um teste de fluência verbal na categoria animal, que é mais aplicável para todas as pessoas, independente do nível de escolaridade. Então faça esse rastreio cognitivo. Lógico, o Mini-Mental e o MoCA são ótimos testes, até porque eles mostram mas ele mostra grande parte das nossas faculdades cognitivas. Então ele consegue avaliar de forma individual. Função, memória, atenção, cálculo, consegue verificar capacidade visoespacial. Então a gente consegue ter ali uma visão um pouco mais ampla de que área que é interessante a gente estimular no nosso exercício de dupla tarefa, por exemplo, tá? Então faz esse rastreio do estado de cognição dessa pessoa para que a gente tenha uma noção ali na fisioterapia do que a gente vai intervir, como vai intervir. Paralelamente a isso, tem que vir as atividades de vida diária e continuando a sua avaliação, além da avaliação da área específica que você atua, além disso, vem fazendo os testes mais específicos de funcionais, como por exemplo, um teste de força, um teste de velocidade de marcha, enfim. Isso você vem fazendo de acordo com os testes mais importantes ou específicos para aquela pessoa que você está atendendo, dentro do que você, na sua anamnese, já encontrou sobre as condições dela, né? As incapacidades, as limitações, o que você identificou na sua anamnese, você vai ali tendo uma orientação para escolher qual teste, qual ferramenta vai aplicar. Então, para que essa pessoa ela seja considerada com a síndrome de incapacidade cognitiva, eu já sei que eu preciso que essa pessoa tenha um desses 4 diagnósticos, tenha um comprometimento da função global, especificamente das atividades de vida diária, e aí sim eu entendo que essa pessoa ela é considerada dentro de uma incapacidade, de uma síndrome geriátrica. Para que isso é importante para mim? Bom, eu já falei várias coisas aqui
que é importante para que eu saiba como eu vou atender, para que eu saiba orientar melhor a minha avaliação, para que eu tenha uma intervenção e um raciocínio clínico mais assertivo, e porque também essa síndrome ela pode originar, ou seja, ela pode ser precursora de outras síndromes geriátricas. Então é importante que eu tenha domínio, que eu conheça bem esse processo de avaliação, de tratamento, para que eu possa já iniciar um trabalho também preventivo, para que eu possa conseguir evitar outras síndromes, como por exemplo uma instabilidade postural, uma imobilidade, uma incontinência. Então é interessante que a gente tenha esse domínio dessa condição que esse paciente pode estar apresentando. Mas não é apenas esse rastreio que eu falei da parte cognitiva que a gente deve fazer. Lembra que eu falei que a autonomia ela é composta pela nossa cognição e o nosso humor? Então é importante que a gente faça o rastreio de humor dessa pessoa também. Então, por exemplo, tem duas ferramentas muito úteis que a gente deve usar para rastrear como está a saúde dessa pessoa de forma global, que são a GAI, que é uma ferramenta para rastrear a ansiedade na população idosa, e a EDG, que é uma escala de depressão geriátrica. Então, quando for fazer esse rastreio, é muito interessante que você tenha também a aplicação desses testes, como por exemplo, mas deixa eu fazer uma pausa. Renata, mas é só no caso de um paciente que eu já esteja ali suspeitando de uma incapacidade cognitiva? Não. A gente pode fazer isso quando, por exemplo, imagina um paciente que você começa a atender na sua avaliação e essa pessoa ela fica se queixando da mesma coisa sempre. Você foi lá para avaliar, por exemplo, algo relacionado à uroginecologia, tá? E aí chegando lá, tá reclamando de uma outra coisa. Exemplo clássico que eu gosto de trazer é uma pessoa que uma paciente que quando eu perguntei o que mais incomodava, a queixa principal, ela veio para mim por uma indicação da uroginecologia, e quando eu perguntei, a paciente referiu o problema familiar. Quando eu perguntei, o que mais te incomoda, ela referiu que ela estava brigada com um dos filhos, e isso estava incomodando demais ela. Então, repara, isso na hora acendeu a minha chaminha de que, opa, será que isso se trata de uma insuficiência familiar e eu devo me atentar? Eu não tenho teste nem ferramentas para rastrear a insuficiência familiar, mas testes para verificar grau de risco de agressividade do cuidador, ou seja, um cansaço do cuidador, enfim. Mas no caso específico dessa senhora, foi interessante eu aplicar a GAI, que é uma ferramenta para ansiedade, para verificar a ansiedade dessa pessoa, que era idosa. Então, automaticamente, ali me acendeu uma chama, apliquei e ela tinha uma pontuação, ela tinha uma indicação ali de que, opa, tem risco de ansiedade. Logo em seguida, já aproveitei para fazer a EDG, a pontuação dela ficou normal, não teve nenhuma implicação, mas isso fez com que eu já soubesse que, opa, tem um risco de alteração de humor dessa pessoa. É fácil, você ali tem a prova de que essa pessoa não está na melhor condição dela e que ela precisa de ajuda. Encaminha para o profissional mais qualificado para fazer isso. Automaticamente, isso vai facilitar o teu tratamento, isso vai ajudar no seu tratamento, porque vai ser muito melhor que você tenha um paciente motivado para fazer o que você está pedindo. Já passou por uma situação dessa? Um paciente seu está desmotivado, não está querendo fazer o tratamento. Então é importante que a gente tenha essa pessoa ali motivada para que a gente possa ter o resultado que a gente tanto espera do nosso tratamento, tá? Então rastrear o humor e a cognição do nosso paciente é muito importante, tá? Então identificou ali que tem uma incapacidade cognitiva, identificou ali que tem risco dessa síndrome, automaticamente abre margem para fazer o rastreio. Isso é regra. Abre margem para fazer o rastreio do rastreio cognitivo, até porque isso vai te ajudar no seu tratamento, como eu já disse, vai fazer com que você consiga elaborar formas de intervenção, de reabilitação
que vai ajudar essa pessoa, além da parte física, mas também na parte mental. Então a gente vai trabalhar em equipe ali de forma muito mais assertiva. Além disso, é importante que a gente faça o rastreio das atividades de vida diária, para que a gente possa ter uma noção de como está a funcionalidade dessa pessoa e também para que a gente possa saber quais são as complicações sociais que estão acontecendo devido àquela limitação, àquela sequela física que essa pessoa está apresentando. Então, você aplicando as atividades de vida diária, isso vai complementar o teu raciocínio clínico e também facilitar a tua reabilitação, a intervenção que a gente aplica no nosso paciente fica mais, não fácil, mas fica mais direcionada, mais assertiva. E, paralelamente a isso, fazer o rastreio de humor do nosso paciente também, porque é importante a gente já, acender aquela luz de que pode ser que o humor esteja comprometido. Humor e cognição, juntos, eles são os pilares para a nossa autonomia. A autonomia é a nossa capacidade de tomar decisões, de gerenciar a nossa vida, de viver sozinho, em sociedade também, mas é a nossa forma de interagir com essa sociedade. É importante que a gente tenha domínio, principalmente da avaliação, para que o nosso tratamento fique melhor. Bom, espero que tenham gostado desse assunto. Comenta aqui, deixa seu like também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!